Bom dia! Mais uma vez que está na presença do Senhor. Dia 9 para o dia 12 de fevereiro de 2024. Para começar o nosso estudo, nós vamos orar. Que isso, mamãe? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoa o Senhor estudo a tua palavra. Seja Espírito Santo sobre mim, que eu aprenda, que eu abri, que me ensine muito mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler que livro agora? Marcos. Qual capítulo? 3. Tem quantos versículos? 35. Qual é a nossa versão da Bíblia? King James. E ele entrou novamente na sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos seca. E eles observavam se o curaria no dia do Shabat para poder acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha mão seca: fica de pé. E ele disse-lhes: é lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando-os ao redor, com ira, entristecido pela dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e a sua mão foi completamente restaurada com o outro. Olha, glória a Deus. Glória. E os fariseus, saindo dali, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, como eles poderiam destruí-lo. Mas Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e do outro lado do Jordão, e os de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas ele fazia, vinha até ele. E ele falou aos discípulos aos seus discípulos que deveria ter um barquinho, eles o esperando por causa da multidão, para que não o apertasse. Porque ele tinha curado a muitos, de modo que todos os que padeciam de algum mal pressionavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele os repreendia fortemente, para que não os dessem a conhecer. E ele subiu ao monte e chamou a si os que ele queria Lê de novo, se perder, vai. E ele subiu ao monte e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o sobrenome Pedro. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, e de sobrenome Boanerges, que significa filhos do trovão. Olha só. E André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, que também o traiu, e eles entraram em uma casa. E a multidão vinha junto outra vez, de tal modo que eles nem podiam comer pão. Peraí, já foi Salmo? Hã? Já foi o Salmo? Não, a gente vai ler o Salmo depois. Não bem. Vai.
21. E quando seus amigos ouviram isto, saíram para o prender, porque eles diziam: ele está fora de si. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele tem a Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Vai, filho. 25. Você tem que acompanhar, Isadora. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode substituir. Peraí. Aquela live já foi? Subsistir não pode. Não pode subsistir. Concentração aqui, filha. Aquela live já Depois foi? conversamos sobre isso. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem um fim. Nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens, exceto se primeiro amarrar o homem forte, e então lhe saqueará a casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados ao Filho dos Homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna, porque eles diziam: ele tem um espírito imundo. Vindo então seus irmãos e sua mãe, e em pé do lado de fora, mandaram chamá-lo. Oh, não! Vai, filha. 32. E a multidão estava sentada ao seu redor. E disseram-lhe: eis que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E ele, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã. Amém, gente? Amém. Essa foi a penúltima? Não, ainda não. Agora vamos para o Salmo. Salmo 63. Essa foi a penúltima live? Não, antepenúltima. Uhum. Essa é do dia 12, falta do dia 13 e do dia 14. Sim. Não foi não. 63. 11. Tem 11. Vamos lá? Vai lá. Ó Deus, tu és o meu Deus. Cedo te buscarei. Minha alma está em sede de ti. Minha carne anseia em ti. Em uma terra seca sem vento, onde não há água. Para ver o teu poder e a tua glória, assim como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto eu viver. Levantarei as minhas mãos em teu nome. Minha alma ficará satisfeita com tutano e gordura, e a minha boca te louvará com lábios alegres. Quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama e meditar sobre ti nas vigílias da noite.
Por que tu foste? Bem direitinho. Por que tu foste? O 7 é assim? Por que tu foste? Por que tu foste? Uhum. Por que tu foste em meu socorro? Portanto, na sombra de tuas asas, eu me regozijarei. Minha alma te segue de perto, tua mão direita me sustém. Mas aqueles que buscam a minha alma para destruí-la irão para as partes mais baixas da terra. Eles cairão pela espada e se tornarão poções para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que jura por ele se gloriará, mas a boca daqueles que falam mentira será parada. Amém. Amém. Gente, vamos lá para a penúltima live. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoe essa live que eu fiz, que essas crianças eles participem. E também abençoe minha família, a minha escola, a minha família, a minha mãe, a meu pai, a minha avó, minha tia e muito mais. Em nome de Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, gente. Beijinhos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.